Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso agradecimento pelo convite para estarmos mais uma vez aqui, refletindo com todos. Mas, nesses primeiros momentos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando a espiritualidade que nos auxilie e nos ampare, para que todas as nossas reflexões possam atender às nossas necessidades e que, mais receptivos à bondade de Deus, possamos entender que somos criaturas ainda no processo de evolução, buscando seguir o exemplo de Jesus. Obrigada a Deus, nosso Pai, obrigada a Jesus, obrigada a mentores espirituais que aqui se encontram. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós temos a responsabilidade de hoje falarmos sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos, obediência e resignação, que é o item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência. Olha como é difícil atender ao significado da palavra obediência como uma virtude, como um comportamento pelo qual ainda homens encarnados têm grandes dificuldades de atender às ordens, de aceitar, de acatar as leis. Então, a obediência é esse consentimento da razão, como diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a resignação é um consentimento do coração. De forma que, quando nós buscamos interpretar se obedecemos ou não, pensamos naturalmente no ato de atender a ordens, a atender de forma sem racionalizar algo que vem de fora para dentro. Já a resignação é a aceitação de uma conscientização de se refere a uma situação, a uma intenção que nós nos acomodamos, que nós aceitamos, que não vamos mudar. A resignação é uma aceitação de uma circunstância, de uma pessoa, de um momento. E ela vem de dentro para fora. Então, enquanto a obediência se faz necessária o entendimento para que possamos obedecer, racionalizar por que eu estou obedecendo. Por que a vida difícil, onde nós estamos vivenciando provas e dores, nos faz seres dóceis que obedecem às leis de Deus? Então, a obediência às leis de Deus é o acatamento, a aceitação das determinações de Deus que coloca no nosso caminho, na nossa presente existência, todas as nossas provas e as nossas expiações. Então, quando nós entendemos por que sofremos, quando nós compreendemos por que estamos aqui, como seres imortais, quando nós nos colocamos em humildade frente a tudo aquilo que nos acontece como uma necessidade educativa para os nossos espíritos, nós nos colocamos obedientes e resignados perante a lei de Deus, perante as provas, perante as dificuldades, como a criança que obedece aos pais lá na primeira infância, sabendo que os pais naquele momento representam a autoridade, aquelas pessoas que vão favorecer a sua segurança.
Então, os filhos, as crianças, obedecem aos pais na presente existência. Quando nós encontramos no Evangelho os exemplos de obediência, quando o Cristo, obedecendo às leis de Deus, né, se coloca pronto para vir à Terra e favorecer-nos com o seu exemplo maior, inclusive na crucificação, inclusive nos flagelos, dando-nos o entendimento que obedecia a ele aos propósitos de Deus. No Evangelho de Jesus também fala-nos que José e Maria, obedecendo às leis de Deus, deram uma oportunidade para que Jesus viesse ao mundo. Então, abraçando as leis de Deus, as leis da reencarnação, deram oportunidade para que Jesus viesse até nós como modelo e guia da humanidade. Os apóstolos acataram os ensinamentos do Mestre, obedecendo diante da sua, cada um diante da sua grau evolutivo, dando-nos e mostrando-nos, cada um ao seu modo, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles puderam entender da proposta de Jesus. No nosso processo de crescimento na vida, de relação, nós respeitamos e obedecemos às leis de trânsito, às leis de sociedade, obedecemos e temos respeito e a compreensão para que, se nós não nos mantermos diante de uma vida ordeira, certamente nós não estaremos diante de o bem de todos, porque se vivemos em sociedade, precisamos obedecer às leis civis. Então, a obediência é: eu obedeço à circunstância, eu obedeço a uma pessoa, eu obedeço àquele momento que está me ensinando algo para que eu, de fora para dentro, possa desenvolver a resignação que é de dentro para fora. Então, está claro que a criatura humana, todos nós, obedecemos e não podemos obedecer cegamente. De acordo com o nosso grau evolutivo, quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos entender o processo, como se dá as nossas provas, as circunstâncias que regem a nossa vida, o nosso mundo, enfim. Então, quanto mais evoluímos, nós perguntamos por quê. E esse porquê denota já um grau de adiantamento, porque não obedecemos cegamente aquilo que nos chega na nossa existência. Então, quando nós obedecemos, racionalizamos, nós não podemos colocar nas mãos do outro com aquela desculpa que eu não entendi, por isso que eu obedeci, eu estou fazendo porque me mandaram. Então, no primeiro momento, nós, no processo evolutivo, nós obedecemos cegamente, mas quando nós já desenvolvemos o nosso senso de avaliação, nós sabemos por que estamos obedecendo, nós sabemos por que devemos obedecer, e vai criando os porquês na nossa consciência. Quando nós admitimos o consentimento da razão, significa que nós estamos cientes e conscientes dos nossos deveres, das nossas virtudes, daquilo que devemos fazer como filhos de Deus, como seres imortais, e estar conscientes daquilo que devemos realizar. Então, é uma atitude ativa. Eu obedeço porque sei, porque devo obedecer. Eu estou resignada porque meu coração já entende e obedece às leis divinas. Mas
o que mais nos prende ao processo de não obediência às leis divinas ainda é o orgulho e o egoísmo, que é aquela dificuldade de aceitar aquilo que somos, os próprios erros, e ainda de responder por eles. Então, nós temos orgulho e somos egoístas. Mas nós não queremos aprofundar a nível de consciência por que nós estamos agindo de forma orgulhosa e de forma egoísta. Então, nós obedecemos os nossos vícios cegamente. Obedecemos às nossas paixões cegamente, aos nossos impulsos primitivos. Quando nós nos conhecemos, quando nós racionalizamos, entendemos o processo de evolução, nós então vamos nos desprendendo do orgulho e do egoísmo. Então, ao invés de obedecer aos vícios e às paixões degradantes, nós passamos a obedecer às leis divinas. O pusilânime, que é o covarde, o fraco e o medroso, não pode ser resignado e, ao mesmo tempo, não é obediente, porque não reconhece em Deus a sua divindade. Então, o orgulhoso obedece às leis materiais, aos vícios e às paixões. Nós temos no livro Histórias, O Mundo da Criança, que é uma coleção muito antiga, e que traz histórias belíssimas. Fala da roupa nova do rei, que é uma história já muito conhecida de todos nós. E nós fomos buscar nessa história um exemplo clássico daquele que obedece às suas paixões e não racionaliza, que é um rei. Um rei que era muito orgulhoso. Essa história é de Hans Christian Andersen. E este rei, ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, egoísta ao extremo. Tanto que ele gostava de ter roupas novas todo o tempo. E as roupas tinham que ser deslumbrantes, tinham que fazer muito sucesso. Ele, então, fazia roupas constantemente. O seu reino todo conhecia o rei pelos seus famosos trajes elegantes. E ele não se importava que os seus súditos, que o seu povo todo estivesse na miséria, passando fome e necessidades, desde que ele tivesse as roupas mais lindas e mais bonitas. Um dia, apareceu no seu reinado 2 alfaiates, 2 tecelãos, que pediram uma audiência com o rei. E disseram que eles traziam os mais finos tecidos e o tecido mais deslumbrante do mundo, porque era um tecido invisível, um tecido que era só visto pelos mais inteligentes. E ele era um tecido deslumbrante. O rei, como não queria ser superado por ninguém, disse: eu quero esse tecido. Eu quero uma roupa desse tecido. Eu pago o que vocês quiserem. Os 2 se olharam, pediram uma fortuna e o rei deu. Compre os teares, façam a melhor roupa, que eu quero ser o rei mais bem vestido de todos os reinados. E os tecelãos se abrigaram numa peça lá, com um tear novinho que eles exigiram para trabalhar. E ficaram lá, consumindo noites a fio, velas que eram gastas, porque eles estavam trabalhando. Aí o rei disse assim: vai lá, o ministro, vai olhar para ver como é que está a minha roupa. O ministro chegou lá, viu os alfaiates trabalhando e disse:
Estou fazendo a roupa do rei, o rei mandou pedir, saber se a roupa estava pronta. E os alfaiates disseram, veja, olha aqui, esse tecido maravilhoso que só os inteligentes podem ver porque ele é invisível. O ministro, não querendo dizer que ele não era inteligente, disse, oh, que lindo tecido! Eu vou dizer para o rei que a roupa está deslumbrante. E saiu. Será que eu sou um tolo? Eu não vi a roupa, eu não vi nada. Mas vou dizer para o rei que a roupa era belíssima. Chegou lá e disse, rei, que roupa mais linda, que tecido maravilhoso. E o rei ficou feliz. Passou mais uns 2 dias, mandou outro ministro. O outro ministro chegou na peça onde estavam os tecelãs trabalhando e olhou, não viu nada e disse, Jesus, eu não estou enxergando nada, será que eu não sou inteligente? Mas todos diziam que eu era muito inteligente, eu não estou vendo nada. Mas que lindo tecido, disse, para fingir que estava vendo a roupa, que ele não enxergava nada. Saiu e foi dizer para o rei, rei, a roupa é maravilhosa. Passou, até que os alfaiates disseram, a roupa está pronta. Porque o rei obedeceu cegamente. Obedeceu aquela fala porque era vaidoso, porque era egoísta, e obedeceu e pagou tudo o que eles pediam. Não racionalizou, não raciocinou. Quando os tecelões e os alfaiates, está pronta, venha experimentar a roupa. Sim, eu vou experimentar a roupa e vou fazer um desfile na cidade. E o rei chegou lá e disse, onde está minha roupa? Está aqui, não está vendo? O rei não viu nada. E disse, não, eu não posso dizer que eu não sou inteligente para os tecelão. E disse, que roupa linda. E os tecelão, vamos nos vestir. Tire a roupa. E o rei tirou a roupa e os tecelões fingiam que estavam vestindo uma roupa que não existia, porque eles eram oportunistas. Vestiram a roupa do rei. O rei se vestiu, um fingiu que segurava a capa e o rei saiu pela rua, entrou na carruagem para que o povo visse a roupa mais linda e mais deslumbrante de todos os reinos. E ele foi lá pelo desfile, e o povo dizia, porque o povo já estava esperando uma roupa deslumbrante e que era visível pelos inteligentes, e todos queriam ser inteligentes e diziam, olha a roupa do rei, olha a roupa do rei, batendo palma, fingindo que estavam vendo. Uma criança muito simples, pura, disse, olha, o rei está nu. O rei olhou, nu? Olhou, será que fui enganado? Voltou correndo com os seus escravos para o reino. Me mostre os tecelões. Me mostre onde estão os alfaiates e os tecelões. Eles haviam desaparecido com todo o dinheiro. Enganaram o rei, que obedeceu e foi enganado por causa do seu orgulho e do seu egoísmo. Então é uma pequena história que todos nós já conhecemos, a roupa nova do rei, que nos mostra, meus amigos, meus irmãos, que racionalizar a ideia, obedeço ou não obedeço? Por que eu estou obedecendo? Porque eu sou diante da resignação. Por que eu estou obedecendo a Deus nas suas leis? Racionalizar. Vamos pensar na nossa existência. Vamos ver que o nosso destino não está traçado, nós fazemos as nossas escolhas, nós somos aquilo que fazemos para nós próprios. Portanto, a nossa história está escrita por nós. Não é colocar uma roupa invisível, pensando e tentando enganar a nós mesmos, que somos aquilo que nós gostaríamos de ser e não somos. Há uma necessidade de olharmos para dentro de nós. Há uma necessidade de vermos qual é a roupa que nós estamos vestindo, em que nós acreditamos, para que possamos, mais resignados, entender o processo que nos faz ser homens
que, adaptados às leis de Deus, possam seguir em frente, entendendo os desígnios do Criador, que nos deu esta oportunidade de encarnarmos aqui na Terra, através, sim, deste momento de sofrimento, de prova, de expiação, mas que estes momentos possam servir de estímulo para a nossa fé, de estímulo para que possamos racionalizar e entender por que Deus é Pai e nos coloca a oportunidade de autoeducação, oportunidade de nos tornar homens resignados, calmos, pacíficos, entender que estas são oportunidades, sim, que nós estamos tendo, de vencer as provas pacificamente. Bem-aventurados que são brandos e os que são pacíficos. Compreender as dificuldades, compreender os desafios e construir um futuro para uma vida mais feliz. Somente o homem resignado aceita a dor como uma educação, aceita como um alerta para buscar o equilíbrio. Então, através da aceitação, da resignação, nós, sem revolta, muitas vezes procuramos entender a dor, buscando uma saída, buscando uma formativa de sair daquela dificuldade, uma solução positiva para a situação. Isso é que nos faz racionalizar, para que o processo de obediência possa ser entendido, porque obediência e resignação são condições do espírito que tem confiança no poder de Deus e na sua misericórdia. Geralmente, nós ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações. São palavras de Emmanuel. Não segundo a realidade essencial. O rei, a roupa nova do rei, tinha inclinações de vaidade, de orgulho e de egoísmo. E seguiu, sentiu, observou, racionalizou diante da sua realidade. Mas e nós? Que nós possamos registrar certas informações longe da intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com aquilo que nós já conquistamos de valores. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis que, quando nos seja possível, façamos serenidade, paz, em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Serenidade é uma conquista. Abnegação é uma conquista. Estar ciente das suas limitações, buscando saídas, soluções. Obediência ativa, porque eu sofro. Faz parte do momento educativo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que esse Pai de misericórdia possa amparar todos os lares de todos aqueles que estão nos ouvindo neste instante. E que a nossa prece possa se espalhar por todos que sofrem nessa terra. Nos presídios, nos hospitais, por aqueles, Pai, que estão em sofrimento nos seus antros das viciações. Rogamos, Pai,
por todos aqueles que estão distanciados do teu amor, da compreensão da tua existência, da compreensão de por que sofremos. Rogamos a ti, ó Pai, por todos nós, por aqueles, Pai, que ainda permanecem na sombra do crime. Rogamos, Pai, por todos que obram no bem, trabalhando para que esse mundo nosso, essa nossa terra, possa se tornar um mundo de regeneração. Que Jesus nos ampare, nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. A todos, o meu agradecimento, o meu abraço e até uma outra vez, se Deus quiser. Muito obrigada.